que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa alcançar a vida de todos os amados que estão nos ouvindo nesta hora. Eu gostaria de trazer mais uma semente de esperança, falando a respeito de Deus, da revelação de Deus. Porque nós sabemos que neste mundo que estamos vivendo, neste momento, está ficando cada vez mais claro para muitos, né? Que não existe uma outra solução que não seja em Deus. Ainda que alguns ainda não consigam perceber a Deus. Existem muitas coisas que nós não conseguimos perceber. Umas nós percebemos pelo nosso sentido, né? Pelo tato, pelo paladar, pela visão. Nós podemos conhecer algumas coisas, mas outras não. Apesar de serem reais, nós não conseguimos perceber dessa forma. Por exemplo, o ar que nós respiramos, ele não pode ser visto, não pode ser tocado, sentido, mas nós podemos perceber a sua existência quando ele está em movimento, através do vento, através da respiração, né? Nós não vemos o oxigênio, mas sem oxigênio nós morreríamos. Inclusive, coisas, por exemplo, como o GLP, o gás liquefeito de petróleo, que é um gás que a maioria das pessoas usam na cozinha, né? Para cozinhar, mas este gás ele não tem cheiro. Esse gás ele é invisível, nós não podemos vê-lo, nós não podemos senti-lo. Ele não tem cheiro, o cheiro que ele sentimos quando existe um vazamento de gás é um produto que é colocado nele, chamado mercaptano. Porque se não fosse isso, nós não perceberíamos o vazamento. Se estivéssemos, por exemplo, numa casa dormindo, esse gás, como ele é muito pesado, tomaria um ambiente e a pessoa poderia morrer asfixiada, porque ele tomaria o lugar do oxigênio e ele, então, asfixiaria esta pessoa. Além do fato de ele ser inflamável. Alguma fagulha provocada por um acender ou apagar de luzes, por exemplo, algum aparelho eletrônico, ele poderia causar uma explosão, vindo a causar um grande dano. Então, da mesma maneira, a gente percebe o mundo espiritual, né? Porque o mundo espiritual, ele não pode ser visto, mas nós podemos senti-lo, né? A palavra espírito, ela traduz vento, sopro, mas isso não significa que o espírito é feito de ar, né? Isso traz uma verdade bíblica, que a realidade espiritual é invisível, porém real. Assim como o oxigênio, que é benéfico, mas também como o GLP, que é perigoso. Nós temos esta realidade. E a Bíblia diz que Deus, ele é Espírito. No livro Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 24, diz que ele é Espírito. Então, a princípio, ele não pode ser percebido pelos nossos sentidos humanos, né? Se nós quiséssemos apalpá-lo, como Paulo fala lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17 e versículo 27, né? Ele diz para que buscassem ao Senhor, se porventura tentando o pudessem, tateando, o pudessem achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós, né? Então, existe até uma história de um astronauta que quando ele volta lá da sua viagem, ele diz, eu não via Deus, né? Ele não pode ser percebido
pelos esforços humanos, mas graças a Deus, né, pela sua infinita misericórdia, Ele se quis revelar à sua criação. Deus ama a humanidade e se quis revelar. Primeiramente, se revelou através da natureza. A Bíblia diz no Salmo 19 que os céus resplandecem a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Em Romanos, no capítulo 1 e no versículo de número 19, diz: porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus me manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estendem e claramente se veem pelas coisas que são criadas, que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Ou seja, ninguém vai poder dizer que não sabia que Deus, ele existe, né? Também Deus se revelou através dos seus profetas, né? Lá no texto de Hebreus, no capítulo de número 1, e diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo e por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Oh glória! Louvado seja o nome de Jesus. Além de ele ter tentado nos falar através dos seus profetas, e ainda nos fala através dos seus profetas e da sua palavra, né? Segundo Timóteo 3:16 diz que toda a palavra é inspirada, né? Deus fala através da sua palavra, e a maior manifestação de Deus, chamada a maior teofania, que é a manifestação visível de Deus, é o próprio Jesus. A Bíblia diz que em João, no capítulo 1 de João, no Evangelho de João, no capítulo 1, e no versículo 14 do Evangelho de João, diz o texto que o Verbo, que é Jesus, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Oh glória, né? Desejo de Deus se relacionar com a sua criação. E Jesus ainda não é a última revelação. Jesus disse lá no mesmo Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 13, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Oh glória! Jesus, ele voltou ao Pai após ter efetuado o seu sacrifício vicário, substituto, levando sobre si os nossos pecados. Mas antes de subir aos céus, ele disse: eu não vos deixarei órfãos, mas vos enviarei um outro Consolador. Este Espírito da verdade, que nos mostra, que nos revela aquilo que é e aquilo que há de acontecer. Louvado seja
o nome de Jesus. Deus nos dá muitos meios para que nós possamos conhecê-lo. Então, receba Jesus como Senhor. Leia a palavra, ore, entregue a sua vida a Ele. Peça para que Ele te encha do seu espírito, para que você possa compreender o seu desejo, o seu propósito para a sua vida, porque somente através de Deus nós podemos alcançar vida e vida com abundância. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Se esta mensagem te abençoou, abençoe a outros. Se inscreva no canal, compartilhe a mensagem e abençoe outras pessoas através desta palavra. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.